Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Como todo sábado a gente vem aqui para falar de política. E começamos este comentário direto de Buenos Aires. É que no domingo passado houve as eleições em primeiro turno para os argentinos. E o primeiro colocado foi uma surpresa. Embora todas as pesquisas indicavam que Javier Milei repetiria o que ocorreu nas prévias, ficaria em primeiro, isso não ocorreu. O candidato do governo, Sérgio Massa, que aliás é ministro da Economia, chegou em primeiro lugar com 36 pontos. Em segundo lugar, realmente, o Javier Milei, ultradireita, fez 29 pontos. O terceiro lugar, uma candidata, a Patrícia Bullrich, candidata do ex-presidente Macri e de direita tradicional, ela fez 23% dos votos. A questão é a seguinte, é que neste segundo turno, a disputa fica entre o Sérgio Massa e o Javier Milei, e o Milei recebeu um apoio de peso. Pois é, embora durante os debates, Javier e Patrícia pegaram muitas arengas, muitas arestas, ele criticava ela dizendo que ela fazia parte do sistema político corrupto do país, enfim, que fazia parte das máfias. Ele acabou recebendo o apoio dela. A Patrícia disse que não ficaria neutra numa situação onde tem de um lado a esquerda governista e do outro um candidato mais liberal. Por isso, a Patrícia disse que vai apoiar o Javier Milei e isso dá muita força, né, ao candidato libertário. Por quê? Porque ele com 29 e ela com 23, se somarmos aí, vai dar mais ou menos 52, quase 53% dos votos. E isso, consequentemente, resolveria, né, o problema, resolveria a vitória em prol do Javier no segundo turno. Mas é claro que a cabeça do eleitor não é uma conta matemática. Como ainda tem debate e a eleição é só dia 19, então claro que muitas águas vão rolar por baixo da ponte aí. No entanto, o apoio da Patrícia é um apoio de peso e isso deixa o Javier de volta ao favoritismo. Porém, a conferir, né? Vamos ver como é que vai ficar a disputa na Argentina. Vindo aqui para o Brasil, uma questão interessante também. A gente vai para a questão federal e a gente viu o seguinte, o Fernando Haddad vem ultimamente muito preocupado com alguns projetos, algumas votações que estavam emperradas no Congresso. Olha só, uma delas era a votação das offshore, que são aquelas contas que os brasileiros mantêm no exterior, mandando dinheiro. Também alguns fundos multibilionários aí. O governo queria a taxação desses fundos. Também a reforma a reforma tributária, aliás. E um detalhe, tudo isso estava parado no Congresso. Olha, o que estava ocorrendo? O Centrão vinha pedindo ao Lula, né, vinha basicamente exigindo a Caixa Econômica Federal. E quando o Lula fez as negociações da reforma ministerial, que colocou o André Fufuca do Maranhão no Ministério dos Esportes e também o Silvio Costa Filho no Ministério dos Portos e Aeroportos, o Lula tirou a Caixa Econômica do jogo, mas o Centrão fez por onde, reforçou o debate e disse, ou coloca ou não tem jogo. E é claro, aproveitaram também uma situação bem inusitada. No Centro Cultural da Caixa Econômica, mantida obviamente pelo banco, houve uma exposição de uma pintora e nessa exposição alguns quadros estavam lá retratando a vida política brasileira. Num dos quadros, Arthur Lira aparecia na lata do lixo, retratado lá na pintura. Isso acendeu a ira do Centrão, do próprio Lira. E o Lula teve que conversar com a presidente da Caixa na época, a Rita Serrano, e acabou retrocando ela. Ele troca por um servidor de carreira mais ligado ao Lira, ao Arthur Lira. E olha, pasmem, assim que isso ocorre, a votação das offshores e também dos fundos multibilionários, essa votação passou com mais de 300 votos na casa. Ou seja, no final das contas, o debate é sobre governabilidade. Todos os governos do Brasil, desde a redemocratização, passaram, né, por algum tipo de negociação com o Centrão. Tem até nome para isso. Presidencialismo de coalizão. Nem Bolsonaro escapou, mesmo argumentando o tempo todo que não faria, e isso acabou também, né, tendo seus acordos com o Centrão, porque senão a governabilidade não ocorre. Então o Lula acabou cedendo, e aí o detalhe é o seguinte, aprovaram esse projeto, mas ele vai para o Senado. E no Senado tem outro problema. A reforma tributária já tinha passado na Câmara. Está agora justamente no Senado, mas está emperrada.
Porque Eduardo Braga, que é senador pelo Amazonas, do MDB, ele já adiou 2 vezes o relatório final da reforma tributária. E a última adiamento agora vai para o dia 1º de novembro. O ponto é o seguinte, o Congresso vai entrar em recesso, agora dia 23 de dezembro, ele vai entrar em recesso. Então, para o governo é preciso aprovar tudo e o Haddad trabalha com a ideia de déficit zero, de zerar o déficit para o ano que vem. Sabe qual é o problema? É que ontem, sexta, o Lula fez uma conversa com jornalistas e indicou que não precisava ser tão assim o déficit zero. Sabe o que está ocorrendo? Já tem agora uma nova discussão no Congresso, achando que o Lula desqualificou o discurso do Haddad e que pode passar por cima. Ou seja, o ministro da Economia perdeu credibilidade, segundo fontes do Centrão. Então, esse é um debate importante, né, e que tem a ver com o jogo econômico para o ano que vem. De todo modo, são 2 negociações. As discussões econômicas de um lado e, obviamente, o debate político e suas relações e articulações. Aí vamos ver como é que fica nessa queda de braço. Quem é quem vai para lá, quem vai para cá. Mas de qualquer modo, o governo Lula se equilibra aí numa corda bamba. E vou dizer a vocês, não está fácil para o governo e, sinceramente, vai precisar de muito jogo de cintura, né, para se entender aí com o Congresso. Mas aí, a conferir. Vindo para a província, a gente dá uma olhadinha na semana da governadora Raquel Lira. E foi uma semana lá em Brasília, porque ela teve dois grandes eventos lá. O primeiro com o Renan Filho, que é ministro do governo, e ele sentou com ele para negociar as questões das rodovias, da infraestrutura viária do estado. Tratou lá com o Renan do quê? Primeiro da BR-104, também da duplicação da 232 de São Caetano a Arco Verde, da duplicação da 423 de São Caetano a Garanhuns, do Arco Metropolitano, que é uma rodovia para desafogar a 101, da própria BR-101 Sul, que é ali na região de Suape, está muito, muito congestionada. Todas essas obras, o Renan sinalizou com 100 milhões de reais, pelo menos já para começar aí, tirar do papel algumas dessas obras aí. A questão é a seguinte, é que para isso precisa viabilizar recursos não só com o governo federal, mas também com a bancada federal. E por isso, Raquel Lira reuniu a bancada federal e foram lá, dos 25 deputados federais, 21. Os 3 senadores e também ministros pernambucanos, o André de Paula, a Luciana Santos e o José Múcio. Todo mundo lá reunido, Raquel tratou dessas obras e também de outras obras transnordestinas, adutoras, enfim, obras de interesse do governo dela, mas o que chama a atenção é que a agenda política, né, a bancada federal reagiu bem a esses pedidos e prestigiou. Quem não foi, dos 4 deputados federais que não foram, um deles foi Pedro Campos, irmão de João Campos. E falando de João Campos, o prefeito do Recife também quer fazer o mesmo, também quer se reunir com a bancada federal de Pernambuco, e aí ele não vai fazer agora nesse final de mês de outubro, vai fazer agora no começo de novembro, e aí nós vamos ver, né, se ele vai atrair o mesmo número de parlamentares que a governadora fez. Mas é interessante, né, essas articulações e como está sendo desenhado, né, principalmente o poder de atração e aí, claro, os recursos para depois isso virar obra. Um dado inusitado da Raquel é que ela falhou na comunicação também essa semana. Ainda lá em Brasília, ela falou que a BR-104, no trecho de Toritama até Pão de Açúcar, estaria duplicada. E não é bem assim. A Polícia Rodoviária Federal emitiu nota, inclusive, dizendo que um trecho foi liberado, era o trecho que já estava pronto, não tinha sido ainda aberto ao público, então ele foi aberto ao tráfego, mas o trecho antigo foi fechado justamente para recapeamento, qualificação. Então, a pista continua em mão dupla, não está duplicada. E também só vai ser duplicada, obviamente, quando esse recapeamento da faixa antiga, do trecho antigo, for liberado. E aí não se sabe quando. Pois bem, o que muito provavelmente ocorreu é que na ânsia de dar alguma notícia, de dar notícias boas ao público, a assessoria da governadora pecou e levou ela ao erro. Mas aí, às vezes ocorre, não é isso? Pois bem, a gente volta sábado que vem com mais comentários e análises da política, se Deus quiser.